Olá, pessoal! Hoje continuaremos nossa aula sobre pronomes e vamos falar sobre o quê? Sobre o uso dos pronomes. A regra 1 se refere aos pronomes pessoais do caso reto. O que são pronomes pessoais do caso reto? É aqueles que funcionam como sujeito, ou seja, o assunto da frase. Por isso, devem sempre concordar com o verbo e geralmente iniciam a frase. Eu estou muito feliz com isto. Quem estou? Eu. Então, qual é o pronome? Eu. Eu estou falando de quem? Do eu. Então, por isso que é pronome pessoal do caso reto. Ela virá hoje. Quem virá hoje? Ela. Então, por isso que vai concordar com o verbo. Já a regra número 2 se refere aos pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam como o quê? Complemento do verbo, ou seja, estarão ligando, complementando o verbo. Entregue-me este caderno. Entregue para quem? Para mim. Então, esse me está completando o entregue-me. Por isso que é o pronome pessoal do caso oblíquo. Não se esqueça da nossa conversa. Esquece-se. Está complementando o verbo também. A regra 3. Os pronomes pessoais do caso reto não devem aparecer depois de quê? Preposições. O que eu uso nesse caso? Nesse caso serão usados pronomes pessoais oblíquos, tônicos. Mim, comigo, nós, conosco, ti, contigo, vos, convosco, ele, seguinte de preposição, ela, eles e elas. Então, quando tiver uma preposição, eu não posso usar o eu, o tu, o você. O que eu vou usar? O mim. Vou usar o ti, porque preposição puxa esses pronomes. Não há nada entre mim e ti. Deixe caderno para mim. Por que eu estou colocando para mim e não me e não o eu? Porque o para é uma preposição, então puxa o mim. Essa é uma das mais importantes, porque é um dos erros que eu mais ouço pessoas cometerem. Antes de verbo no infinitivo, usa-se pronomes eu e tu. Jamais será usado mim e ti, a não ser que o pronome e o verbo estejam separados por vírgulas. Por quê? Aí já vai estar uma outra oração, não vai estar conjugando o verbo. Dei essa caneta para eu escrever. Gente, o eu escreve, concorda com o verbo, lembra? Então, eu sempre vai concordar com o verbo. Para eu escrever, então, como está no infinitivo, eu vou usar o eu. Agora, olha o segundo caso. Para mim, escrever poemas é demais. Se você vê o para mim, eu separei em vírgulas, ou seja, é duas orações. O mim não vai ter nada a ver com outra oração. Então, por isso que eu posso usar o mim. No primeiro caso, não. No primeiro caso é para eu escrever, para eu comer. Então, lembra-se, pessoal, mim não conjuga verbo. O eu, sim. Falaremos agora dos vocábulos reforçativos. O que são esses? Aqueles que reforçam uma ideia, mesmo outros próprios. Quando aparecerem vocábulos como esses, palavras como essas, o que vamos usar? Com vós e com nós. Então, estudar é com nós mesmos. Já a regra número 6 tem a ver com pronomes os, as e lhes, que são complementos do verbo. Então, eles vão fazer o quê? Complementar o verbo. Por exemplo, entregue-lhes o material, compre-os na papelaria. Perceberam que o entregue-lhes está complementando o verbo e compre-os também está complementando? Agora, a regra 7 tem a ver com lhe e o lhes. Quando que eu uso lhe e o lhes? São usados no lugar de a ele, a ela, a eles, a elas. Darei a ele o caderno. Então, eu posso substituir a ele porque darei-lhe o caderno. É uma substituição plausível. E as regras adicionais têm a ver com o uso de quê? O, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las. Vamos ver quando eu uso cada um dessas formas pronominais? Primeiro caso. Caso o verbo terminar com uma vogal ou ditongo oral, ou seja, o que é o ditongo oral? Aquele que não sai pelo nariz. Usa-se o quê? O, a, o, as. Vejo os meninos amanhã. Esse os meninos, eu estou substituindo pelo os porque vejo é uma vogal, então eu vou colocar vejo os.
Regra adicional 2. Caso o verbo termine com R, S ou Z, usaremos o quê? Lo, lá, los, las. E outra coisa, vamos suprimir a última consoante de cada verbo. Observem, vou fazer o café agora. Tirei o R ali, vou fazê-lo. E acentuei o E, claro. Eu fiz a lição, eu fi lá, eu tirei o Z. Nós fizemos a lição, eu vou tirar o S, nós fizemos lá. Então, você além de colocar o lo lá, você vai suprimir a última vogal. A última regra tem a ver com sons nasais que saem pelo nariz. Que são sons nasais que terminam com an, em e ão, no caso dos verbos. Se os verbos terminar com an, em e ão, o que eu vou usar? No, na, nos, na. Comprem comida, o terminou com o quê? Com M, então comprem na. Amarão, rapaz, termina com o quê? Com ão, então amarão, no. Pessoal, aqui eu encerro as aulas sobre pronomes. Olhem o material de apoio que eu deixei. Façam exercícios com calma, precisando, podem chamar para tirar dúvidas no chat. E um bom descanso a vocês.